E em Brasília, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, concedeu uma entrevista para o Canal do Boi. Entre os assuntos que ele falou com a gente, ele citou alguns temas importantes com relação ao mercado internacional, também o Programa AgroMais, agricultura sustentável e ainda a abertura de novos mercados internacionais. Vamos conferir agora a entrevista que o ministro Blairo Maggi concedeu a Odacil Canepa. Veja. Mercados internacionais, AgroMais, agricultura sustentável e as viagens que o ministro acabou de fazer para o exterior. Muito obrigado por atender o SBA. Então vamos fazer um resumo então sobre as suas viagens aí vendendo o agronegócio brasileiro. Bom, cumprimentar a todos que nos assistem nesse momento. Mais uma vez reafirmado que a agricultura e a pecuária brasileira são muito importantes para o Brasil, para a economia, para a estabilização da economia, mas também é muito importante para que nós possamos ter uma paz social em outros países, onde nós somos fornecedores de alimentos. Claro, nós vendemos alimentos, ganhamos dinheiro com isso, queremos ganhar dinheiro com isso, dependemos disso para o Brasil andar. Agora, para os países que compram, é muito mais do que só entregar dinheiro para nós, é receber alimentos que trazem tranquilidade à sua sociedade para que eles possam progredir também. Então, eu sempre falo assim, num comparativo, a OPEP faz petróleo para tocar os caminhões, os tratores, movimentar as máquinas. E nós, o Brasil, nós fizemos combustível para a vida, né? Que não deixa de ser tão importante quanto o outro. E tenho aproveitado nessas viagens para mostrar não só o potencial que o Brasil tem, que é bastante grande, mas, de certa maneira, justificar o que nós fizemos até hoje. Não ter vergonha de dizer o que nós fizemos até hoje. O Brasil é um país que preserva 61% do seu território e usa apenas 8% do território brasileiro para fazer agricultura e 19,7% para fazer pecuária. Então, é um país que tem um potencial bastante grande, que respeita muitas questões ambientais. A nossa legislação é uma legislação bastante dura, nenhum país do mundo tem a obrigação de manutenção de reservas legais nas propriedades, que exige a preservação das margens de rios, enfim. O Brasil é um exemplo nesse meio e nós estamos sempre mostrando isso, dizendo, olha, eu preciso que vocês nos dê preferência no mercado mundial de compra de alimentos, já que nós também fizemos uma grande preservação ambiental, que é o que o mundo inteiro hoje deseja e precisa. O senhor esteve na China, esteve na Europa. Na Europa é mais difícil vender do que na China, ministro? Bem, a Europa, como é uma comunidade, são 28 países ali envolvidos, e é o nosso principal, o segundo maior parceiro agrícola que o Brasil tem. Então, nós vendemos muito para eles, vendemos em torno de 13 bilhões de euros por ano e importamos de lá 1,2 bilhões de euros. Então, tem uma diferença, o déficit da balança comercial para eles é bastante grande. E isso faz com que eles também nos perguntem o que mais vocês podem comprar de nós, né? Eles também têm produtores rurais, eles também têm as preocupações que têm. E, nesse sentido, é mais difícil, né? E também é mais difícil nas questões ambientais. A narrativa que se faz na Europa de um aumento do desmatamento na Amazônia, eles não têm muita separação, não têm muita noção geográfica, que a Amazônia é bem no norte, que as outras coisas acontecem no sul, no sudeste, e acabam fazendo com que haja um entendimento que o Brasil inteiro é contaminado por isso, né? Então, mais uma vez, a gente tem que explicar, mostrar mapas, só que a gente faz isso em pequenos grupos, né? Que eu tive no Parlamento Europeu, tive a oportunidade de conversar com mais de 30 parlamentares que lá estavam e mostrar todas essas questões. Fui no Partido Verde, também na Alemanha, explicar. Mas o senso crítico comum na Europa é bastante grande e é com isso que nós temos que lidar, né? Quer dizer, somos grandes produtores, grandes exportadores, importamos pouco, precisamos importar mais, precisamos azeitar todo esse processo comercial e aproveitei para fazer isso nessa viagem. Com relação a esse mercado europeu, principalmente, é mais difícil vender a carne ou o cereal? Não, hoje é mais difícil vender a carne. Dentro da comunidade europeia tem o país que tem a produção de carne bastante grande, a Irlanda, e o comissário de agricultura, o que é o comissário? É como se fosse um ministro, né, de todos esses países, ele também é desse país. Então, claro que há uma resistência bastante grande da carne bovina brasileira. E também a Europa não tem
Eles não têm um plantel grande de bois, uma operação comercial como nós temos, mas eles já são autossuficientes em carne. Só que a carne que eles produzem é a partir do abate das fêmeas, porque eles têm muito produto lácteo, né? Então, no final, eles acabam tendo um fornecimento de carne a partir de fêmeas, de vacas mais velhas, mas não é a carne que a população gostaria de consumir, aquela carne de um produto elaborado rápido, como nós temos no Brasil, com aquela maciez, com aquelas características todas. Então, esse é um embate que tem na Europa. Eles são autossuficientes, mas não é bem o que as pessoas querem comprar. O Brasil quer vender mais lá, mas a Irlanda, que faz parte, não quer deixar. Então, é um jogo que nós vamos ter que jogar conforme as cartas que estão na mesa. Agora, provavelmente, vai se reabrir as discussões de Mercosul e Comunidade Europeia, e a carne, eu acho que será um dos grandes entraves, ou não diria entrave, porque nós queremos continuar, queremos ampliar, mas é um dos pontos mais difíceis que nós vamos ter na negociação, eu não diria até aumentar o volume de carne lá, mas permanecer com o volume de carne que nós temos na Europa. O senhor acha que o modelo de economia que os Estados Unidos parece que vai desenvolver daqui para frente pode ser bom ou não vai mudar muita coisa com relação ao Brasil, já que os Estados Unidos são parceiros comerciais importantes do Brasil, principalmente no agronegócio? Bem, eu penso que, com relação ao agro, tudo o que está se fazendo ou se está se comentando, que o presidente Trump está fazendo, de certa maneira está ajudando o Brasil. Nós não somos muito grandes fornecedores de alimentos para eles, somos complementares, até competimos no mercado mundial com soja, com milho, algodão, produtos de grande valor, aves, suínos, bovinos também. A nossa pauta de exportação não é muito diferente da deles, mas essa movimentação que o presidente Trump faz cria alguns embaraços e os parceiros começam a buscar outros parceiros comerciais, exemplo do México, que compra em torno de 30 bilhões de dólares por ano de comida dos Estados Unidos e se sente ameaçado pelos Estados Unidos ou pelo presidente dos Estados Unidos. E, obviamente, eles querem buscar outras alternativas. Estarão no Brasil já agora no dia 20 e 21 de fevereiro para abrir o seu mercado para grãos, coisa que nós não tínhamos lá, né? Vendemos um pouco de aves, mas teremos que vender carnes suínas, bovinos. Então, você vê que, conforme as mexidas políticas se faz, criam-se novas oportunidades. E o Brasil terá que estar atento, e nós estamos atentos, a essas oportunidades. A hora que elas surgirem, nós temos que estar prontos a negociar, fazer novos acordos, a resolver os problemas de sanidade, fitossanidade, arrumar a parte documental, ter os certificados de exportação de ambos os lados para que a gente possa aproveitar esse mercado. Eu queria saber como é que o senhor está observando a questão do Mercosul, que é um bloco que vende, né, tem relações em bloco com mercados como a China, como a Europa e até os Estados Unidos. O senhor vai tratar desse assunto na visita do presidente Macri? Você tem tratado isso com o ministro da Agricultura, lá, o Cabreira? Olha, nós temos uma relação com a Argentina muito boa. O bloco comercial nosso ele é deficitário para o Brasil como um todo, mas quando você olha só o lado da agricultura, que é onde eu estou trabalhando, eles são superavitários, né? Mais de 1 bilhão e 842 bilhões de dólares por ano. O Brasil compra muito trigo, cevada e outras coisas, e vende muito pouco para eles. Agora, nesses últimos dias, nós conseguimos reabrir o mercado de carne de bovinos, que estava fechado. Então, o Brasil vai começar a ter uma participação também nesse mercado. A única coisa que hoje tem pendente entre o Ministério, os dois ministérios, é a questão do açúcar, porque o açúcar não faz parte dos produtos do Mercosul, e isso tem um problema para o Brasil para poder negociar o acordo com a Europa, dentro do Mercosul e Europa, e nós solicitamos já ao governo argentino, e depois, obviamente, os outros terão que também validar isso, de trazer o açúcar para dentro do Mercosul. Agora, a Argentina tem medo, pela força que o Brasil tem na área de açúcar, de acabar com a indústria argentina. Só que a proposta que fiz a ele algum tempo atrás, e vamos ver se a gente avança nessa visita, é de que, num acordo privado, o Brasil não invadiria, não venderia açúcar para os argentinos. Quer dizer, a gente não tem a tarifação zero, como deveria ser, terá que ter uma taxação mais ampla, mas faríamos cotas, como temos outros produtos, para que o mercado argentino não sofra, e o Brasil poderia, então, negociar em bloco essa questão do açúcar. O senhor falou em São Paulo ontem sobre o AgroMais e o Rispoa, né? Dois programas aqui. E eu ouvi uma frase que eu gostei, que o senhor disse: eu não gosto de embromação.
Está dando resultado? O AgroMais tem funcionado? O senhor acha que já houve alguma mudança na burocracia, não só do Ministério, mas em tudo que se rodeia o Ministério? Bem, o objetivo sempre foi esse, né, de tentar limpar normas, regras, procedimentos que estão atrapalhando o dia a dia das empresas, dos agricultores, e que não custam, aliás, que custam muito dinheiro para as empresas, mas que ao retirar a gente não perde a garantia e a qualidade dos produtos que são fornecidos ao cidadão brasileiro, ao consumidor. Então, nessa direção nós temos feito, sim. Os cálculos que as empresas nos mostram é que há uma economia de mais de 1 bilhão de reais por ano nas mexidas que foram feitas. E, por último, agora nós já mandei para a Casa Civil o RISPOA, que trabalha e fala todo sobre o procedimento do manuseio, da forma de como fazer, as regras sobre produtos animais. É uma regra, já era uma coisa antiga, de 1952, 53, e que agora está sendo modernizado. E ele não está sendo modernizado só pela minha vontade, é porque o mercado assim exige, o mercado tem que ser atendido. Não é possível você trabalhar com regras tão antigas, exigências que muitas vezes o próprio Ministério não as cobra mais, mas ela está em lei. Se um dia passa um fiscal no seu empreendimento e resolver lhe multar porque aquela coisa está escrita diferente, ele vai fazer. Isso é intranquilidade para os empresários, todos aqueles que estão trabalhando na cadeia. Então, nessa direção que nós estamos fazendo, espero em poucos meses, ou poucos dias talvez, a gente possa ter esse decreto emitido pelo presidente Temer, que está de acordo com as mudanças que estamos fazendo. Desculpe, eu tinha esquecido de perguntar uma coisa importantíssima, que é política. Como é que o senhor espera a sua relação com o Congresso Nacional? Tem muita coisa importante, como a Caatinga e outros projetos aí, né? Não, eu, da minha parte, tenho um bom relacionamento com os meus colegas no Senado, na Câmara também, e questões políticas são decididas na política, né? Na conversa, nem sempre o posicionamento inicial que você tem, ele prevalece, porque nós temos 513 deputados, 81 senadores, pressões de ONGs, sindicatos, federações, todo mundo dá palpite nessas horas. Então, arrumar tudo isso, né, e seguir em frente, que é o segredo. Mas com paciência a gente vai fazer. Obrigado, ministro. Odacil Cânipa, para o SBA.